Exatamente 364 dias após perder para Max Holloway na decisão, Kevin Kattar ressurge como zebra, mas faz uma apresentação impressionante e supera o rival Giga Chikadze no UFC Vegas 46. Olha que curioso, Kevin Kattar um ano atrás perdeu para o Max Holloway da mesma maneira que o Kattar venceu o Chikadze, ou seja, na pressão e no volume de golpes. Pode ter certeza que perder para o Max Holloway sendo abafado o tempo todo não é nada legal, mas o Kattar sentiu na pele como essa tática funciona e resolveu aplicar ele mesmo contra o lutador da Geórgia para anular o seu kickboxing de alto nível. Essa luta foi uma clássica batalha entre boxe versus chute. Até o cartaz do evento dizia isso. Na imagem temos Kattar desferindo o seu boxe e o Chikadze o seu chute. Então nesse combate era uma questão de quem iria conseguir impor o seu estilo, pois não existe um padrão para esse tipo de confronto. Às vezes o lutador que chuta consegue anular a movimentação do boxer e mantém a sua distância para os chutes, e às vezes o boxer consegue encurtar a distância e imprimir a sua tática. Na casa de apostas, a previsão para esse combate era que o Chikadze iria impor o seu jogo. Então vamos olhar de perto o que aconteceu depois da vinheta. Foi! O primeiro item escrito no caderninho de táticas da equipe do Calvin Kattar era o seguinte: vamos testar o condicionamento do Giga Chikadze. E essa ideia provavelmente veio por dois motivos. Primeiro, o Chikadze nunca passou por uma luta de 5 rounds. Em sua carreira, ele foi até o máximo de 3 rounds. E muitas delas eram decididas por nocaute no primeiro e segundo round. O seu estilo de luta / genética é altamente explosiva. Giga sempre desfere os golpes com muita potência. Olha o tamanho dos ombros dessa criança. É preciso muita gasolina para desferir essas pedradas. E o melhor momento para um lutador com essa característica de fato são os 2 ou 3 primeiros rounds da luta. Pois bem, para testar o condicionamento do striker, nada mais gostoso do que colocar ele de costas no chão. Na primeira oportunidade de Kattar, a meta era colocar o Giga no chão para desgastá-lo. E eu digo desgastá-lo porque, enquanto no chão, a preocupação do Kattar era não deixar o Chikadze levantar. Para isso, o Calvin deixava o seu braço em volta da lombar do Giga para impedir que ele mova o quadril, dificultando bastante a sua movimentação no chão, porém sem desferir golpes. Então a ideia realmente era gastar o tempo. E o Giga esperou que o Kattar desferisse algum golpe para abrir brecha e ele poder se mexer, mas ele viu que isso não ia acontecer, então ele precisou gastar muita força para tentar se levantar, mas enquanto isso o Kattar trabalhava muito bem as transições para acompanhar os movimentos do adversário. Apesar do Kattar não ter conseguido estabilizar para trabalhar seus golpes traumáticos, o fato de Chikadze gastar muita energia para se livrar das posições já cumpriu o objetivo, que era desgastá-lo para quando a luta voltasse em pé. E no primeiro round, inclusive, que de certo foi melhor do que o esperado, pois a partir do segundo round a luta já muda de cenário a favor do Kattar. Próximo item do caderninho: anular os chutes na perna. Porque a primeira coisa que se faz contra um boxer como Kattar é chutar suas pernas para que ele perca a movimentação. O Giga começou a luta conectando 2 bons chutes na panturrilha, só que a partir disso o Kattar começou a alternar a sua base entre destro e canhoto. Isso para dificultar a leitura do Chikadze. É uma fração de segundo que força o adversário a pensar, mas já foi o suficiente para o Kattar conseguir se movimentar mais livremente. Minar o gás do Chikadze, feito. Anular os chutes na perna, feito. Próximo item: anular a bicuda destruidora na linha de cintura, que o Chikadze é especialista e já derrubou tantos adversários dessa maneira. O curioso é que ele não encaixa a canela no alvo, como é o convencional. No final do golpe, ele conecta o dedão do pé. Esse pode ser um dos motivos pelo sucesso do seu chute, junto, claro, com a explosão que ele desfere, porque o adversário pode preparar o bloqueio para segurar a canela, mas o pé acaba conectando e fazendo estrago. E aí, como que o Calvin Kattar conseguiu tirar a eficiência desse chute? Impondo um ritmo absurdo, caminhando para frente o tempo todo sem deixar o Chikadze respirar, encurtando a distância ao máximo possível, fazendo com que o Chikadze recue a todo momento para tentar manter a sua distância ideal para o chute. No começo da luta, com o gás todo, o Chikadze ainda conseguiu recuar e fazer o seu jogo. 2 chutaços na linha de cintura, mas esses golpes precisavam ser desferidos com pressa, na emergência. E no terceiro chute, onde o Giga tentou mudar a altura para surpreender, acaba escorregando e abre oportunidade para Kattar aplicar aquela linda queda. Então, os 3 itens mais importantes foram cumpridos: minar o gás, anular os chutes na perna e anular a bicuda destruidora na linha de cintura. Com esses 3 itens alinhados, a luta se desenhou
desenhou da seguinte maneira: o boxeador andando para frente e o chutador andando para trás. Essa combinação quase nunca é boa para o kickboxer. Por melhor que seja o striker, o lutador que é encurralado, forçado a andar para trás o tempo todo, tem suas armas resumidas a poucas opções. O que resta são golpes de encontro, que nem sempre conectam, e ataques isolados com toda a força para tentar se livrar da tortura. Porém, contra o lutador da qualidade do Chikadze, a missão do Kattar tem que ser executada do começo ao fim. Porque veja, alguns segundos que o Kattar parou na média distância para tocar golpes, imediatamente o Giga começa a se recuperar e conectar os seus golpes. Kattar percebeu isso e partiu logo para a queda, e logo depois ele não parou mais de pressionar e andar para frente. Agora o cenário perfeito para o Calvin Kattar estava desenhado. E daqui para frente, bastou o americano fazer o que ele sabe fazer de melhor: acertar as pessoas com as mãos. E não só isso, para essa luta, o Kattar trouxe outro elemento: as cotoveladas. Muitas cotoveladas de filmes que pareciam ser coreografadas, porque geralmente o lutador consegue arrancar uma ou duas cotoveladas plásticas durante a luta inteira, mas o Kattar encaixou muitos e muitos golpes desse tipo. O Kattar seguiu trabalhando com os golpes mais leves no meio do cage, como os jabs, por exemplo, para manter o volume e ir ganhando seu espaço. E quando conseguia colocar o Giga perto da grade, aí sim ele desferia os golpes mais contundentes de boxe e de cotovelo, porque com o adversário na grade o risco é menor de se tomar um contragolpe perigoso. Eu não posso deixar de citar que o Kattar tomou golpes fortíssimos durante a luta. Golpes que teriam balançado grandes lutadores, mas o Kattar se manteve inabalado nessa estratégia. Eu devo dizer também que o Kattar tomou esses golpes limpos justamente por causa dessa estratégia, que era caminhar para frente sempre abafando. Acredito que era um risco que ele sabia que deveria correr para sua tática dar certo, e realmente deu certo. É isso, meus amigos. Se vocês gostaram dessa análise, mete o cotovelo no like, se inscreve no canal do UFC Brasil e eu vejo vocês no próximo vídeo.